Anotou aí, Mateus Camilo? Pisando firme é o tema dessa mensagem. Salmo de número 125. Pega a sua Bíblia, seu aplicativo santo ou livro santo. Bem tranquilo, bem fácil, Salmo 125. Pisando firme, vamos lá. Diz aqui o Salmo de número 125, versículo 1. Vou pedir que você leia comigo bem forte, vamos lá? No 3, 1, 2, 3. Aqueles que confiam em Deus o Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua presença que está aqui conosco, está ministrando os nossos corações. Obrigado por tudo que aconteceu até agora. Eu creio que o Senhor, com a Tua graça, misericórdia, continua a falar, a ministrar aos corações de cada um aqui, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo. E eu peço que essa palavra penetre no mais profundo da alma, de tal forma que cada um de nós aqui saia diferente, renovado, capacitado para a glória e honra do Teu nome. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar então. Qual que é o tema da mensagem? Pisando firme. E por que que esse é o tema? Por que que eu escolhi esse texto aqui, o Salmo 125? Eu tenho um apreço muito grande por esse texto, porque quando eu fiz o seminário Veredas Antigas, e quando você faz esse seminário de um fim de semana, você é muito ministrado na sua identidade, quem você é. O pastor Márcio tem organizado, tem estado à frente aí para trazermos esse ministério. Nós temos algumas etapas aí sendo cumpridas, mas quando é ministrada a identidade, uma das coisas que ocorre é acerca do nome. Qual o seu nome, o significado do seu nome. E também há uma relação, se relaciona com o texto bíblico. No meu caso, Pablo significa fé excelente. Pablos, vocês sabem que é a mesma coisa, né? Pablo é Paulo em espanhol. Mais ou menos essa ideia de fé excelente, dínamo de força, dínamo de poder, uma fé excelente. E Filipe, transformado. Então, fé excelente, transformado seria o meu nome. Este é o meu nome, eu creio nisso. E o texto que foi utilizado para ministrar, justamente esse: aquele que confia, ou aqueles que confiam no Senhor, são como um monte que permanece, não é abalado, não treme. E o tema dessa noite tem a ver com a nossa caminhada, com a forma como nós lidamos com a nossa fé em Cristo Jesus. Você que está aqui, você crê em Cristo Jesus, de alguma forma ou de outra, senão não estaria aqui. Mas não adianta apenas ter uma fé vacilante, é necessário ter uma fé firme, é necessário nessa caminhada pisar firme, caminhar com autoridade. Uma das coisas que a Bíblia nos ensina é acerca do pisar. Por exemplo, o Senhor Jesus nos diz, a palavra que o Senhor Jesus pisará a cabeça da serpente, pisará Satanás. Nos é dito, por exemplo, lá em Josué, que onde ele pisasse a planta do pé, ele conquistaria, pois ele estava ali a serviço do Senhor. Então o pisar é muito importante. Você vai encontrar muitas vezes esse paralelo na Bíblia acerca de não vacilar, não tropeçar, não andar torto. Até porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, porém neste caminho eu preciso andar da forma correta, da forma exata. É interessante também, lá em Josué, por exemplo, quando o povo estava em uma dificuldade, capítulo 7, ele está ali prostrado, orando a Deus, e Deus fala: por que você não se coloca em pé? Por que você está prostrado? O povo pecou, você tem que fazer algo a respeito. Não era o momento de ficar prostrado, era o momento de se colocar em pé, de conquistar, de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então, pisar firme é necessário na nossa caminhada. E como jovem,
eu trago uma palavra nesse sentido, nós precisamos estar atentos. São muitas vozes, são muitas ideias, muitas possibilidades que se apresentam a nós. No currículo Hombridade nós aprendemos que a insensatez, ou seja, a tolice da juventude é a paixão. Fala assim comigo, paixão. A tolice, a insensatez da meia-idade, meia-idade, para quem não sabe, é a minha idade, né? Tenho 42 anos hoje, rostinho de 22, mais 42, né, Júnior? Viu? Legendário, 28.096, concorda comigo, olha lá. Meia-idade, porque teoricamente a média aí são os 80 anos, né? Então a meia-idade, a insensatez, a tolice da meia-idade é o orgulho. Então nessa etapa da vida, alguma coisa já foi conquistada, alguma coisa já foi feita, a gente pensa que sabe tudo, ou quase tudo, e tem a dificuldade então de se humilhar, de reconhecer os erros, de ouvir alguém. Diga-se comigo, orgulho. Já na terceira idade, né, os chamados idosos aí, a insensatez, a tolice nessa fase da vida é o preconceito. A pessoa olha assim, qualquer coisa que é diferente do que ela já viu na vida, ela, no meu tempo não era assim. Quem já viu essa expressão? Isso é diferente. O preconceito. São tolices que surgem ao longo da nossa vida. E aqui, como eu disse, falando das jovens, a paixão. O que é a paixão? Esse impulso, essa vontade de fazer algo. Eu não estou falando apenas da paixão, homem, mulher, estou falando de paixão para qualquer coisa. Não, o jovem ele vai de cabeça, o jovem ele é literalmente muitas vezes até bucha de canhão, massa de manobra, porque ele ouve uma ideia, ele compra aquela ideia e ele vai com tudo. Isso é bom quando é utilizado da maneira correta. Quando nós utilizamos a nossa juventude para andarmos firmes na presença do Senhor. Jesus, quando chamou os 12 discípulos, eram jovens. Porque o preconceito, ele nos segura de aceitarmos qualquer coisa nova. Você tem mais facilidade de aceitar coisas novas. Eu tenho dificuldade gigantesca de aceitar coisas novas. Minha amada, vocês já sabem, né? Se deixar, até demais, né? Coisa nova assim, até demais. É outro extremo, né? Aí Deus dá aquela temperada e a gente chega no denominador comum. E o orgulho também nos impede de reconhecer os erros, de melhorarmos onde é necessário. O que eu quero te dizer nessa noite é que você precisa direcionar esse vigor, essa força, as suas metas para algo que vai ecoar na eternidade. Amém? Só pisando firme você vai conseguir ecoar na eternidade. Há uma frase que eu gosto muito, naquele filme Gladiador, que diz assim: o que nós fazemos aqui ecoa na eternidade. E é uma verdade, isso é bíblico. O que nós fazemos aqui ecoa na eternidade. Aí eu lhe pergunto, o que você tem feito com a sua paixão, com a sua força, com o seu vigor? Como você tem investido isto? Aqui no teatro algumas situações foram colocadas, né? Relações amorosas, o álcool, enfim. Nós precisamos buscar em Deus direção, porque uma Ferrari, com toda a potência que ela tem, se ela não for bem direcionada, ela vai bater. Ela vai bater. Agora, se ela for bem direcionada, ela vai chegar muito rápido onde tem que chegar. Você tem algo forte dentro de você aí. Um desejo, uma gana. E Satanás, ele quer das duas uma. Ou ele quer matar isto, e ele tem feito isso com muitos jovens, trazendo decepções, trazendo traumas, que amarra, que prende. Então o jovem se fecha e deixa de utilizar, deixa de sonhar, deixa de viajar. Porque isso é muito bom nessa idade, viajar, ter sonhos grandes.
ou vai para o outro extremo, direciona a força do jovem para o mal, para o que não presta, para o que não gera vida, para o que não gera algo para a eternidade. Eu quero compartilhar aqui alguns versículos que ao longo da minha vida eu tenho utilizado como base para pisar firme. Quando eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos, eu saí do contexto da igreja. Eu, desde muito novo, frequentei o contexto de igreja. Muito novo, tive um chamado muito forte, experiência muito forte com Deus, mas por volta ali dos 17, 18, eu saí dos trilhos. Graças a Deus, né, nunca fui um doido, né, vamos dizer assim, nunca fiz nada extravagante, mas foi um período que realmente, se Deus não tivesse misericórdia, eu teria perdido a minha grande oportunidade de viver na eternidade com o Senhor. E nesse contexto eu entrei na faculdade, eu fiz a UEMS ali em Dourados, fiz Direito, e entrei na faculdade, conhecendo muita gente nova, muita gente de fora, mas ali por volta dos 21 anos, eu voltei, tive um entendimento, Deus teve misericórdia, eu voltei a andar com o Senhor novamente, ainda durante a faculdade. Tive um relacionamento, fiquei noivo. Durante esse noivado eu fiz um curso que é ligado, não sei se tem ainda, o One, tem ainda? Não tem mais, né? Era ligado ao MMI na época, o One, transformando 2 em 1. E aí fiz esse curso de noivo. Naquele curso ficou claro que meu relacionamento não ia dar certo, por mais que eu não queria ouvir isso. E terminei esse noivado e me firmei no Senhor, muito forte. E aqueles 2, quase 3 anos de faculdade que faltavam, eu me esforcei para fazer a obra do Senhor, evangelizando, debatendo, conversando, estudando. E quando terminou a faculdade, uma convicção eu tinha: eu não iria começar a exercer o direito, eu iria começar a pregar o evangelho. Essa convicção eu tinha, não sabia como, não tinha uma estratégia ainda, mas tinha paixão, tinha o desejo, tinha a testificação do Senhor no meu coração. Terminando a faculdade, um grupo de amigos que se converteram durante a faculdade, conforme esse trabalho foi sendo feito, alguns tinham uma raiz muito forte ali em Viema, e aí nós tivemos a ideia de começar um grupo em Viema. Eu ia então de Dourados para Viema, ainda no último ano da faculdade. Só que esse trabalho não andou, não vingou, não deu certo, mas Deus estava cuidando de tudo, porque nos fracassos nós vamos aprendendo, nós vamos entendendo como é que funciona. E nesse contexto, surgiu a oportunidade de vir para Nova Andradina, isso em 2004, eu me formei em 2004, já vai fazer 20 anos, cara, misericórdia. Eu me formei com 6 anos, um prodígio, pequenininho, me formei então, e aí me vi naquela situação. Eu vivia na igreja, fazia reunião de oração, naquele contexto tinha, na igreja que eu frequentava lá em Dourados, todos os dias às 5h30 tinha oração de jovens no templo, todos os dias. Então o pessoal saía do trabalho, da escola, faculdade, e ia para lá. Eu saía do estágio, ia para lá. Terminou o estágio, terminou a faculdade, eu fazia essa atividade. E aí surgiu um casal que vinha para a Nova Andradina fazer o curso Casados para Sempre. Eles ministravam o curso Casados para Sempre. E eles me deixavam em Viema no fim de semana e vinham para cá. Eu ficava ali em Viema fazendo o trabalho. Passado um tempo, questão de meses, esse casal falou: olha, nós vamos terminar o curso Casados para Sempre lá em Nova Andradina, e você não gostaria de tentar um grupo ali, tentar uma célula com esses casais? Eu tinha meus 23 para 24 anos, solteiro. Vamos tentar. Coloquei em oração. Aí, terminado esse grupo Casados para Sempre, eu vim conhecer. Na época era o Vanilton e a Ingrid, o casal, hoje estão em Dourados. Abriram as portas da casa para a gente fazer essa célula. E eu, firmado na palavra, no entendimento de que o Senhor tem algo para nós.
tinha algo para mim, tinha um chamado. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4. Aqui nós temos a explicação de Paulo acerca de uma realidade que muitos ignoram, que é o fato que todos nós temos um dom, ou dons, temos um chamado da parte de Deus. Nós não somos um acidente, nós não estamos aqui por acaso. Diz aqui no capítulo 4, a partir do versículo de número 12, ele fez isso, ou melhor, versículo 11, foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, ainda outros para pastores, mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. Diga assim, serviço cristão. A fim de construir o corpo de Cristo. Diga assim, corpo de Cristo. Deus, ele deu para nós dons, a fim de exercermos o serviço cristão. E aqui você tem que entender o seguinte: quando nós falamos em serviço cristão, quando a Bíblia fala em serviço cristão, ele não está falando de uma estrutura administrativa, hierárquica, né, com igrejas e congregações, arquidioceses, não, nada disto. Isso não existia. Quando ele está falando aqui de corpo de Cristo, ele está se referindo à igreja. A igreja somos nós. Você tem um dom para servir, para edificar o corpo de Cristo. Talvez dentro de uma estrutura, um cargo, mas muito provavelmente não. Aí onde você está, no seu trabalho, no seu local de estudo, na sua família, mas você possui dons. E como eu disse, Satanás, ele procura ou matar isto no ninho, ou desvirtuar o dom que você tem. Essa paixão, esse desejo de fazer algo. Você precisa então de direção. O jovem precisa de direção. Diga assim, direção. Porque a potência o jovem já tem. Com o passar do tempo, nós temos direção com a meia-idade, mas vai faltando a potência. Você tem a potência, mas precisa buscar em Deus direção para fazer o propósito dele, para entender o dom, o chamado que ele tem para você. E como que eu faço isso? Olha que interessante, abra comigo em Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, está quase no meio da Bíblia. Você vai abrir a sua Bíblia, quem tiver com ela impressa aí. Lá no meio estão os Salmos, depois de Salmos tem Provérbios. Logo depois aí você vai encontrar Eclesiastes, capítulo 12. Quero ler dois textos aqui que falam dessa questão de buscar o Senhor nessa época da nossa vida. No versículo 12, versículo 1 diz assim: lembre do seu Criador, enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Chega essa época. Antes que isso aconteça, lembre. Diga-se comigo, lembre. Porque o jovem, ele já ouviu falar de Deus, por alguma outra exceção. Mas é que com as paixões da vida, com os entusiasmos, com as propostas, com as ideias, com os sonhos, com os planos que vão surgindo, nós esquecemos do Senhor. E aqui está sendo dito, reforçado: lembre do Senhor, seu Criador. A hora é agora, o momento é agora. E no Salmo 119, se você puder abrir aí, Salmo 119, dias atrás eu preguei sobre esse salmo, que é um acróstico, todo ele exalta, elogia o poder da palavra de Deus. E aqui no 119, no versículo 9, tem algo interessante aí. Diz aqui, ó:
119, versículo 9. Como pode, olha que pergunta interessante, como pode um jovem conservar pura a sua vida? É uma pergunta interessante, porque quando o ser humano entra nessa fase da vida, é que ele vai começar a se contaminar. Enquanto criança, isso não ocorre dentro de uma normalidade, mas conforme vai entrando na juventude, na adolescência, obrigado, muito embora eu não goste dessa expressão adolescência, isso é algo da modernidade, que desvirtua muita coisa. A Bíblia ou é criança ou é homem, ou é criança ou é mulher, ou é jovem, não tem adolescente, mas enfim, adolescente é só para postergar a responsabilidade, essa expressão, mas enfim. Mas o fato é que nesta fase é que as contaminações vão começar a surtir efeito, porque as escolhas começam a ser tomadas. Nós começamos a tomar decisões, a escolher profissão, diversão, responsabilidades, parceiros, amizades. Aí vem a pergunta: como pode então o jovem conservar puro o seu caminho? E aí vem com a resposta que parece simplória: é só obedecer os teus mandamentos. É fácil, porém muito difícil. Porque primeiro que o jovem muitas vezes não conhece os mandamentos. Como obedecer algo que eu não conheço? Graças a Deus, na minha caminhada, algo que eu sempre gostei, isso foi incutido lá em casa, a leitura. Eu sempre gostei de ler a Bíblia, ainda que em quadrinhos, ainda que trechos, eu sempre gostei de ler a Bíblia. Então eu sempre tive noção da palavra do Senhor. Então nos momentos que eu não estava bem com Deus, nos momentos que eu estava fora do caminho, nunca a palavra deixou de martelar na minha cabeça. Não foi tão difícil assim tomar decisões corretas, como por exemplo terminar um noivado, porque a palavra do Senhor já estava em mim, eu precisava obedecê-la. E tantas outras decisões que eu fui tomando. Por exemplo, terminada a faculdade, em julho de 2004, eu já estava aqui vindo aos fins de semana para Nova Andradina. E nesse contexto, a igreja local lá em Dourados, então, pagava para que eu viesse, ou seja, pagava o transporte. Na época, eu ficava na casa desse casal que eu mencionei, e era só, ou seja, eu, como a maioria dos jovens, era quebrado, não tinha nem R$1, não tinha nada, era quebradaço. Mas jovem está preocupado com isso? Nada, eu vinha e vamos conquistar Nova Andradina para Jesus, e depois o mundo e depois o universo, né? Jovem pensa assim. Nem consegui até agora Nova Andradina, né? Mas a gente chega lá. O universo já estou pensando que vai ser muita coisa, né, Ricardo? Nova Andradina já está ficando de bom tamanho, se a gente conseguir. Mas veja bem, mas vinha. Porém, as coisas foram acontecendo, pessoas foram se convertendo, juntou um grupo, precisávamos então de um lugar para nos reunirmos, e eu continuava nessa de fim de semana. Então, chegou no final de 2004, tinha a seguinte situação: eu estava formado em Direito, não tinha emprego, então, foi uma época que eu aproveitei muito para ler, orar e me fortalecer espiritualmente. Algo que a gente aprende no currículo Hombridade é: fortaleça a sua fé enquanto você ainda não precisa dela. Amém? Não espera a desgraça acontecer para você buscar Deus. Então foi um momento que eu aproveitei, porque chega uma fase da vida que você vai perdendo, né? Surge esposa, filhos, trabalho, responsabilidade, você não tem tanto tempo para fazer muitas coisas. Mas foi uma época que eu aproveitei muito. Porém, chegou aquele detalhe: e agora? Eu vou trabalhar em Nova Andradina, eu vou trabalhar em Dourados, eu vou continuar vindo só fim de semana, as pessoas Deus está abençoando a obra, está chegando gente. A igreja local em Dourados não tinha condições de me bancar, ou seja, nós vamos pagar um salário para você ficar em Nova Andradina, não tinha condições de fazer isso. E aí?
Aí o dia que eu cheguei para minha mãe, falei assim, na época houve uma mudança muito grande no templo, lá em Dourados, e eu estava ajudando lá como auxiliar de pedreiro, igual o Mateus faz. Cadê o Mateus? Só que eu trabalhava, o Mateus ele fica lá só, né, na sombra, eu trabalhava de verdade, e ajudei ali, né, inclusive o altar onde eu casei, eu ajudei a fazer, que interessante. E eu cheguei em casa todo sujo, ajudante de pedreiro, fica recém-formado em direito na UEMS. Mas imagina a mãe, né? A mãe fica faceira, né, com um negócio desse, né? Meu filho formado em direito, cheguei todo sujo, auxiliar de pedreiro lá. Falei, mãe, é o seguinte, eu vou para Nova Andradina, eu não vou fazer exame da ordem, não, eu vou viver da obra. Jovem assim, né? Vou viver da obra, igual quando vai casar, né? Não, a gente vai viver de amor, né? Vamos viver de amor, vamos viver da obra. Aí minha mãe, você imagina o desespero da mãe, né? Imagina. Não, meu filho, não, fica tranquila, Deus está no controle. Pena que com o tempo a gente vai esquecendo isso, né? Que Deus está no controle. Mas Deus sempre está no controle. Mas essa era a questão, e aí? O que eu ia fazer da vida? Mas palavras como essa, de manter a obediência nos mandamentos, de seguir o Senhor e crer que Ele tinha um chamado, um propósito para a minha vida, sempre me fizeram pisar firme. Diga assim, pise firme. Diga ao seu coração, fala assim consigo mesmo, diga, pise firme. Amém? Ok, chegou o final de 2004, o Vanilton, que era o dono da casa onde ficava, falou, olha, nós vamos viajar, eu e minha família, nós vamos para a praia em janeiro, e aí se você quiser ficar aqui em casa, né, quiser cuidar da casa, você fica por aí e tal, fica mais fácil para você, em vez de ficar indo e voltando, maravilha. Eu naquela situação, eu aproveitei e falei, fiz um voto com Deus. Isso já era, estava virando para 2005, eu fiz o voto com Deus. Chegou janeiro de 2005, eu fiquei 15 dias aqui na casa dele. E uma semana, fiz um voto, falei, Senhor, é o seguinte, eu vou fazer um período de oração, jejum, vou me isolar de tudo. Vou aproveitar que eu estou aqui sozinho em Nova Andradina, porque eu não conhecia ninguém aqui, tem esse detalhe, nunca tinha ouvido falar em Nova Andradina na minha vida. Não tenho parente, amigo, não tinha nada aqui, nada, não conhecia ninguém. Aí fiquei sozinho na casa, falei, essa semana eu tinha um celularzinho, desliguei uma semana o celular desligado, fiz jejum, uma semana de jejum, fiz o voto com Deus, rapei a cabeça, na época eu tinha cabelo, né? Rapei a cabeça, fiz um voto com Deus, falou, Senhor, o Senhor vai ter que falar alguma coisa. Uma semana trancado na casa do homem, e orando, lendo a Bíblia, louvor, o tempo todo louvor. Na época ainda se usava o Windows Media Player, né? Você lembra, né, dessa época aí, né? Hoje não tem mais isso, mas já era moderno, né? Já era moderno, usava o Windows Media Player, e tocando o dia inteiro, e varava a noite, madrugada, orando, tal. Você imagina o que aconteceu, amados, nessa semana? Imagina? Nada. Então nada. Deus falou nada. Nada. Sabe o que é nada? Nem para falar que foi o Espírito Santo, nada. Né? Nada. Nem apareceu uma pomba, nada para falar assim, não, Deus aparece, nada. Terminou, eu lembro até hoje, chegou no sábado para domingo. Liguei o celular, né? Você vai desligar? Liguei o celular. Minha mãe ligou, tal. E aí, você vai vir quando? Amanhã eu tô. Segunda-feira eu estou indo embora de volta aí para Dourados. Então tá bom. Você chegando aqui, tem o pessoal que ligou aqui, quer falar contigo. Então tá bom, beleza. Aí, aquele sentimento, mas meu Deus do céu, Deus não falou nada. Voltei para Dourados, cheguei em Dourados, seguindo a vida ali, naquela situação, e agora o que eu faço da vida? E chegou na terça-feira, minha mãe falou, você ligou lá para o número que eu te falei? Eu falei, não, que número? O pessoal te ligou aí, quer falar contigo, o pessoal do tribunal. Eu não tinha telefone nessa época em casa, era um orelhão na frente de casa. Tinha um orelhão na frente de casa. Falei, minha mãe deve estar confundindo tribunal, que tribunal quer falar comigo, né? Não tinha nada de tribunal. Eu pensei, deve ser o pessoal da faculdade, alguma documentação para pegar o diploma e tal. Falei, beleza. Passou mais um dia, na quarta-feira, peguei o número lá e liguei.
no orelhão. Do orelhão eu liguei. Aí, de onde é? Aqui do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul. Então, vocês ligaram para mim, vocês querem falar comigo? Então, é que você passou num concurso e a gente quer saber se você quer tomar posse. Falei, não, nunca fiz concurso. Não, você fez concurso. Falei, não, você está enganado. Ah, seu nome não é Pablo Felipe Amorim Gomes? É, sou eu. Tua mãe não é Cleonice Amorim Gomes? É. Então, não sou eu não. Falei, não, é você sim. Então tá bom, olha, mas que concurso que é? Só para me saber. Ah, um concurso que teve, isso era 2004 para 2005, teve um concurso em 2002. Falei, é verdade, cara, teve um concurso em 2002 que eu fiz. Falei, é verdade, mas eu passei, passou. Mas não era uma vaga, era uma vaga, mas depois abriu, foram para tantas vagas lá. Falei, olha, que legal, então tá bom. E eu preocupado, se eu ia mudar para Nova Andradina ou não. Falei, tá bom, o que eu tenho que fazer? Você tem que vir estar aqui na sexta-feira em Campo Grande para tomar posse. Falei, então tá bom, desliguei. Aí minha mãe, e aí, o que era? Eu falei, não, o pessoal ligou do TRE e tal, disse que eu passei no concurso, não tá posse, mas não vou tomar posse não. Isso não é de Deus não. Eu vou fazer a obra de Deus. Minha mãe quase cai dura para trás, né? Não, eu estou servindo. Isso é coisa do demônio. Bem agora, bem na hora. Vem me ligar que eu tomei para me tomar posse. Não vou não. Aí minha mãe desesperou. Falei, não, pelo amor de Deus, filho, vai conversar com o pastor. Aí cheguei, tá bom, vou conversar com o pastor. Cheguei, conversar com o pastor e tal. Aconteceu, o demônio quer me tirar do caminho do Senhor. O senhor está vendo como é que está lá em Nova Andradina, né? Está uma benção, está uma benção. Então, agora que eu estou querendo mudar para lá, que o negócio vai dar certo, eu vou viver da obra e tal. Me liga lá, me acharam o orelhão na frente de casa, eu não sei como. Fiz uma prova lá em 2002, eu nem lembrava dessa prova. E duro que foi, na época que eu fazia faculdade ainda, aí abriu esse concurso, alguém falou lá para mim, faz lá o concurso. Eu falei, vou fazer esse trem para ver como é que é. E aí fiz, tal, na época que fazia estágio no fórum, arrumaram lá um código eleitoral, eu peguei para ler e tal, não sei o que, fiz essa prova aí. Mas realmente era uma vaga na época, então eu esqueci, falei, nunca que eu vou passar uma vaga, né? Só que depois mudou, ao longo de 4 anos aí, foram abrindo vagas, chamou para o estado todo. Aí cheguei, falei para o pastor, falou, tá, mas e aí, você vai tomar posse? Eu falei, não, tá amarrado. Aí ele desesperou também, falei, não, filho de Deus, não é assim não. Falei, não, mas como, pastor? Como é que eu vou? Eu vou saber para onde que eu vou tomar posse, eu não tenho. Falou, não, daí, é isso que eu falo, é a direção, né? Eu tinha potência, mas não tinha direção. Aí ele conversou comigo, tal, orientou, e eu só, esse pastor aí, sei não. Tá com inveja da minha obra, Deus está abençoando e Ele quer glória para Ele, olha. Porque jovem é cabeça dura também, né? Jovem tem a potência, mas não tem a direção. Mas, com base na palavra do Senhor, eu aprendi o quê? Que nós precisamos obedecer. Fala assim, obedecer. Quando falaram que seria bom eu terminar o noivado, eu falei, sai capeta. Jamais, que é meu ninguém pega. Mas eu aprendi que é bom obedecer. Quando o pastor falou, não, vai lá em Campo Grande, primeiro, você está orando, não está? Estou orando. Então você está em oração, vai lá em Campo Grande, vê como é que vai funcionar isso aí, vê se você consegue tomar posse em Nova Andradina. Eu falei, é verdade, né? Se tiver vaga em Nova Andradina, olha só. Eu falei, então tá bom, só que é o seguinte, eu vou. Isso era quarta, tinha que estar na sexta lá, né? Eu vou. Só que se não tiver vaga em Nova Andradina, eu não vou tomar posse. Não é de Deus esse negócio. Aí ele, não, filho de Deus, e se tiver vaga em Dourados? Não vou tomar posse. Em Viema é do lado ali, o pastor querendo ajeitar, né? Do lado de Viema ali, não vou tomar posse. É do capeta isso aí, não vou. Se for de Deus, é em Nova Andradina, então tá bom.
Aí tá, tinha que estar sexta-feira, isso era quarta, sem R$1 no bolso, tinha que fazer um monte de exame, vai eu atrás de exame e tal. Aí consegui carona com o irmão, para me deixar lá, porque minha avó mora lá pertinho ali do Parque dos Poderes, deixando minha avó. Só que vem um detalhe, quando você está orando, Deus responde, amém? Glória a Deus. Saí dali daquela conversa com o pastor, estava tendo oração, tinha oração todo dia no templo, todo dia às 18 horas. Fui para oração. Aí estou lá orando, tal, buscando o Senhor. De repente, amados, vem um mover de Deus tão poderoso, tão forte. Aí levantou um irmãozinho lá. Eu não conheci de vista, né? Era lá da igreja. Levantou o irmãozinho, eu estava prostrado orando assim. Esse irmãozinho veio e me grudou. E começou a falar em línguas no meu ouvido e traduzir. Falava em línguas e traduzia. E começou a falar a minha vida todinha. Eu, eita glória, fala mesmo Deus. Fala, Jeová, isso aí e tal. Ô reteté, né? E Deus falando e tal. E dali a pouco ele terminou falando assim, ó. E quanto a este negócio, fui eu que levantei. Porque eu cuido do teu sustento, diz o Senhor. Falei, não é que é mesmo? Aí eu estufei o peito, falei, estou indo para Campo Grande tomar posse nesse negócio aí. Fui para Campo Grande, chegou lá, era sexta-feira, eu lembro até hoje, foi dia 11 de fevereiro de 2005. Cheguei lá no tribunal, começou a chamar, né, era por ordem de classificação. Cheguei, como é que eu faço para tomar posse em Nova Andradina? Falou, não, não é assim que funciona, é por ordem de classificação. Eu era 33º, sou 33º, tal, vai chamar, a gente vai ter uma audiência pública, a gente vai chamando, você escolhe o lugar que tiver vaga, e beleza, então tá bom, fechou. Sentei lá e fiquei esperando, chamou 1, 2, 3, 4, e só tinha uma vaga em Nova Andradina, eu cuidando de Nova Andradina, então tinha um telão assim, eu cuidando. Vamos ver se algum vai pegar esse negócio aí. E aí chegou na minha vez, 33º. Pablo Felipe Amorim Gomes, sou eu. E aí, você quer ir para onde? Nova Andradina. Assina aqui. Só que você não pode tomar posse, porque está faltando exames, porque não deu tempo de fazer. Falei, cara, e agora? Aí tinha eu e um outro na mesma situação. Aí eu falei, tá, mas aí, como é que funciona? Faz o seguinte, faz uma petição agora, você direciona ao presidente do tribunal, a gente vai apresentar ali para ele, vamos ver o que ele fala. Então tá bom, fizemos a petição ali na hora. Ele falou, tem que apresentar na segunda-feira, aliás, vocês vão tomar posse na segunda-feira condicionado, então, apresentar isso aí, deu um prazo lá, não lembro. Aí na segunda-feira, dia 14 de fevereiro de 2005, tomei posse para trabalhar em Nova Andradina. Ou seja, quando chegou no final de fevereiro, eu estava empregado aqui, certo? Estava rico, né? Quando você, né, não tem nada, você está empregado, você fica rico, não é verdade? E depois eu vi que eu não estava rico, mas no momento eu achei que estava, né? Eu estava rico, falei, pronto, agora Deus me deixou rico em Nova Andradina, agora é só tocar a obra. E cá estou eu, desde outubro de 2004, e em fevereiro de 2005 eu mudei. Aí eu mudei, faceiro, consegui uma caminhonete emprestada do irmão lá, me trouxe, eu e toda a minha mudança, né? Eu tinha uma bicicleta, uma cama, né? Uma mesa velha que eu usava de escrivania, e tinha um armário que eu chamava de guarda-roupa. Faceiro, tá tranquilão, mudei e tal, aluguei uma casa, gigante a casa gigante, só tinha eu. Daí eu comprei geladeira, comprei fogão, fiquei me achando, né? Na casa gigante, assim, me perdi dentro da casa, né? Na dificuldade, na época, era muito difícil alugar casa aqui em Nova Andradina. Tava um boom, assim, muita gente mudando para cá e não achava. Aí logo depois eu consegui um kitnet, mudei para o kitnet, onde depois eu me casei em 2009. Mas a história do casamento eu conto em outra oportunidade, se o pessoal me deixar vir, não sei se vão, né, chamar, amém? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, amados. Diga assim comigo, pise firme. Fala para quem está do teu lado, pisa firme, meu irmão. Nós conseguimos pisar firme quando nós temos uma base sólida. Eu apresentei para você que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Jovem, guarda o teu caminho.
Obedeça os mandamentos. Tem que obedecer os mandamentos. Se não obedecer o mandamento, nada vai acontecer. No currículo Hombridade nós aprendemos que 1 grama de obediência, fala assim comigo, 1 grama de obediência. E não é uma, tá, gente? É 1 grama. Se não mudou a regra, mudou a regra. Agora a gente tem, né, membros e membras, né? Mudaram a regra agora, meu misericórdia. Membras, mas enfim. Mas faz parte aí do declínio da humanidade. Então, 1 grama, diga assim, 1 grama de obediência vale mais do que 1 tonelada de oração. Perceba que se eu tivesse desobedecido o pastor, toda aquela oração, o que ia virar? Nada. Se eu não tivesse obedecido a minha mãe e retornar o telefonema, o que teria acontecido? Nada. E eu liguei, amados, por obediência. Eu não sabia do que se tratava. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente focado. Eu tinha um foco. Que eu vou ligar para quê? É engano isso aí, né? Agora você imagina um concurso que eu fiz em 2002. Me acharam o orelhão. Eu quero te trazer algumas palavras aqui, para que você pise firme. Abra comigo a sua Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Versículo 5, diz assim: pois existe, quem achou diga amém. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano, Cristo Jesus. Eu trouxe aqui para você a fé em Deus, eu trouxe aqui para você obedecer os mandamentos. Eu trago agora Cristo Jesus. Só Ele pode me unir com Deus. Só Ele pode te unir com Deus. Não é a Igreja Batista Vale do Iviema, não é um relacionamento, não é o pastor, é Cristo Jesus. Amém? Logicamente que através de uma denominação, Jesus fala. Logicamente que através de um relacionamento, Jesus fala. Através de um pastor, Jesus fala. Mas eu preciso buscar Cristo Jesus, porque só Ele me liga a Deus, o Pai Todo-Poderoso. Jovem, não se esqueça disto. Um relacionamento amoroso não vai realizar a tua vida se não tiver Cristo Jesus em primeiro lugar. Uma boa profissão não vai realizar a tua vida se você não tiver Cristo Jesus em primeiro lugar. Uma boa família, uma boa cidade, enfim, bons amigos não vão te realizar se você não estiver centralizado em Cristo Jesus. Você precisa pisar firme, mas só pisa firme quem entende que Jesus é que nos une ao Deus Todo-Poderoso. Amém? E para encerrar, abra comigo aí em 2 Timóteo também, agora no capítulo 3. Aliás, estava em 1 Timóteo, né? Agora pula para o 2, capítulo 3. Eu gosto muito de Timóteo porque, não sei se você sabe quem foi Timóteo. Quem escreveu essas 2 cartas foi Paulo. Timóteo foi um jovem, quer dizer, foi um homem, né? Mas na época que ele era jovem. E foram, olha só, as 2 últimas cartas que Paulo escreveu. Quando Paulo escreveu, já estava preso, já estava com a sentença pronta, faltava executar a sentença dele, que era a morte, por conta de Cristo Jesus. Então, nessas 2 últimas cartas, ele traz vários conselhos a Timóteo, que era jovem, mas era um líder da igreja. Era um homem que aceitou responsabilidade. Que é algo que nós aprendemos no currículo Hombridade também é que maturidade, entenda, maturidade não vem com a idade, mas com assumir responsabilidade. Você que procura um homem para casar, uma mulher para casar, observe isso. A responsabilidade vem com assumir, a maturidade vem com assumir responsabilidade. Esses dias, conversando com a minha amada acerca de uma situação, ela falando
de um casal e tal, e estava com problema. E aí, uma das primeiras coisas que o indivíduo falou para a moça ali, quando começaram, olha, eles saíram, tal, aquela coisa toda. Falou, ó, eu não banco ninguém, nós vamos dividir. Falou, ó, que cara moderno, cara top esse é moderno, hein? Minha irmã, se o cara te falar isso, você já põe o dedo no nariz assim, ó. Certo? Aí você come. Aí você fala assim, te amo. O cara vai fugir de você. Você acha que um homem desse tem responsabilidade? É errado dividir conta? Lógico que não é errado. Mas se o cara fala isso do nada... Foi que a minha amada falou assim, nossa, é lindo, né, quando você ouve. Ela ainda falou assim, quando eu nasci a primeira vez, que a gente saiu a primeira vez, eu já estufei o peito, né, falei, ó, fica tranquilo, aqui eu pago tudo. No bichão, né, filho? Estufei peitinho de pombo, tá sussa, né? Já é minha responsabilidade, mas cuidando ali, né, tipo, e agora, né, né? Ela falou assim, a gente conversando, ainda falou assim para mim, ó, se você tivesse me falado isso no meu encontro, eu ia achar o máximo. Porque ainda tinha ela tinha nessa cabeça da mulher moderna, né, aquela coisa toda, né? Eu ia achar o máximo, mas hoje eu entendo. Quer dizer, nem começou, já está fugindo da responsabilidade. Quer dizer, que maturidade que tem? Que não assume uma conta, vai assumir um lar, um filho. Então são pequenas coisas que nos mostram. Voltando para Timóteo, eu estou falando de Timóteo aqui. Timóteo era um jovem, só que ele era um líder da igreja. E Paulo escreve essas duas cartas explicando para Timóteo, olha, você tem uma fé, você tem a promessa, você tem dom, porque eu impus as mãos sobre você. Ele fala, Timóteo, ele aprendeu da avó e da mãe. Ele fala, a tua avó Lloyd te ensinou a Bíblia, você tem mantido isso até hoje. E traz vários conselhos. Eu te aconselho firmemente a ler Timóteo, 1 e 2 Timóteo, até amanhã à noite, no máximo. Se você nunca leu, se você já leu, leia de novo. É fantástico, é muito rico. E aqui, olha o que ele diz. Porque veja bem, Timóteo estava ouvindo aqui, lendo essa carta, sabendo que aquele pastor dele, aquele homem que ele tinha como uma referência, um pai, ia morrer. E agora ele tinha que seguir a vida dele. E ele tinha que seguir a igreja. Essa era a realidade aqui. E Paulo diz para ele aqui, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, pois toda, ou melhor, 15, vamos lá. E desde menino, você conhece as escrituras sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Amém? O que ele conhecia? Oi? As séries, né? Ele maratonava a série. O que ele conhecia? Mas você fala assim, mas não tinha série na época. Mas tinha os teatros romanos. Tinha, tá lógico. Você acha que era diferente a juventude daquela época de hoje? Mudou a tecnologia. O Huawei era o mesmo, né? O piseiro era igual, certo? Mas ele conhecia as escrituras sagradas. E no 16, leia comigo bem forte, vamos lá? Pois toda escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Amém? E diz aqui ainda, isso para que o servo de Deus, a serva de Deus, esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Outro ponto que eu trago para você aqui para te encerrar, para você pisar firme na tua caminhada, a Bíblia, amados, leitura da Bíblia, prática da Bíblia, ok? Acho que a pessoa que está mais tempo comigo aqui, acho que é a Vitória, né, Vitória? Quantos anos você tinha, Vitória? 7, está com quantos agora? 24, sou uns 5 anos mais velho que ela. Você me quebra assim, né, Vitória? Fala, sei lá, fala que não lembra a idade, sei lá. Pergunta para ela,
Pergunta para quem está mais tempo aqui. Você nunca vai me ver pregando outra coisa a não ser a Bíblia, e leitura da Bíblia, e prática da Bíblia. Sempre foi assim, e se Deus permitir, sempre será assim. Você tem que ler e conhecer a palavra de Deus. É isso que vai te manter, amados. É isso que vai te capacitar. É isso que vai te fortalecer. Hoje tem muita pregação boa na internet, tem rede social cristã, gospel, tem muita coisa boa, mas nada substitui você sentar e ler a palavra de Deus. Nada. É isso que vai te capacitar a ser um bom servo de Deus, uma boa serva de Deus, como diz aqui, para que esteja completamente preparado e pronto. Parece até redundante. Completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém? Você tem que ver, você tem que fazer isso aí. Pergunta para minha amada, quando a gente começou o relacionamento, eu falei, você tem que ler a Bíblia. Você tem 1 ano para ler a Bíblia inteira. Pergunta para ela. Tem que ler a Bíblia. Você lê a Bíblia? Você lê a Bíblia hoje? Tem que ler a Bíblia, meus irmãos. É o que Deus deixou para nós. Amém? Como pisar firme? A Bíblia é a espada do Espírito. A Bíblia, ela é luz, ela é a verdade. Oração, leitura bíblica, e você vai pisar firme, e Deus vai te direcionar, porque você tem potência, amém? Fala para quem está perto de você, você tem potência. Mas, amados, o mundo é assim. Uma máquina potente sem direção é desastre. Quem faz exercício aí sabe. Faz, pessoal da academia, pessoal aí do futebol, do jiu-jitsu, sabe, da bicicleta. O que adianta potência se você faz errado, faz da forma errada? Vai se machucar. Sim ou não? Vai se machucar, vai se arrebentar. Não adianta potência se não tiver direcionamento. O que Deus quer para você, jovem, fala assim comigo, 1, 2, 3, somos jovens. Se você é jovem, você tem potência, meu irmão. Você tem potência, minha irmã, amém? Só que você precisa da direção do Senhor. Senão você vai se arrebentar todinho. Né, pastor Márcio? Aquele homem ali é potência, dá uma olhada. Legendário, 28.098. Chama no glória. Amém. Vamos ficar em pé para a gente orar? Glória a Deus. E a oração que eu te passo, te convido a fazer nessa noite, meus irmãos, é esta. Seja potência direcionada pelo Senhor. Não deixe o diabo roubar teus sonhos, e também não deixe o diabo colocar sonhos errados na tua cabeça. A história nos mostra, toda a revolução começa com os jovens, toda, as boas, as ruins, toda mudança começa com os jovens, toda mudança começa com os jovens, sempre, porque há uma potência muito grande. A Bíblia fala, jovens, vocês são fortes, mas é preciso a direção, e a Bíblia, a fé em Cristo Jesus, vai te fazer como um monte Sião que não se abala para sempre, que permanece para sempre. A palavra vai te iluminar, vai te esclarecer, e como espada vai penetrar no mais profundo da tua vida, vai te direcionar. Se você quiser, feche seus olhos agora, comece a orar ao Senhor, fala com o teu Deus, fala com Ele. É Ele que pode dar uma direção clara para você. Pai, em nome de Jesus eu oro, grato, porque o Senhor tem paciência conosco, grato porque o Senhor cuida de nós, grato porque o Senhor, com tanto amor, tem cuidado de cada um aqui, ó Pai. Eu peço, cada um aqui, ó Pai, tem um potencial que vai muito além do que podemos imaginar, um potencial tão grande, ó Pai, e tantas coisas até hoje surgiram para travar, para atrasar, para atrapalhar. Tantas coisas, Senhor, surgiram para amarrar.
para colocar numa direção errada essa potência, essa força, esse vigor que o Senhor deu a cada um de nós aqui. Eu te peço em nome de Jesus, conserta essa direção, ó Pai. Corrige, Senhor, com o teu amor, com a tua graça, essa direção errada. Em nome de Jesus, que haja obediência à tua palavra, que haja compreensão da tua palavra, que haja compreensão, que haja foco, haja visão do propósito que o Senhor tem para cada homem, cada mulher aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, direciona aquele que está no caminho errado, ajuda, Senhor, aquele que está desanimado, não sonha mais, está frustrado, cansado, renova, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você quiser orar comigo, diga assim: Senhor, obrigado pela obra na minha vida, eu creio, Senhor, em um chamado, em um propósito. Eu creio, Senhor, que até aqui o Senhor tem me ajudado, mas eu preciso da direção, do foco, da visão que o Senhor tem para a minha vida. Obrigado, Senhor, pela força, pela potência que o Senhor tem me dado, mas eu preciso entender o que o Senhor tem para a minha vida. Espírito Santo, eu te dou a liberdade para me ensinar, para me mostrar, para me capacitar, para que se cumpra em mim a tua vontade. Eu te peço, Pai, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.